Seja bem-vindo ao canal Bom Trocado. Meu nome é Rodrigo Morales e eu tô aqui para poder conversar com vocês praticamente todos os dias, sempre abordando um tema, sempre um tema que nos provoque, sempre um tema que nos jogue para frente, sempre um tema que crie uma justificativa para caminharmos sempre na direção do quê? Do crescimento, e o crescimento em todos os pilares da nossa vida. Hoje eu passei aqui para poder falar com vocês sobre um livro que eu acabei de ler, onde eu confesso para vocês que durante toda a minha vida eu sempre admirei quem tem esse hábito. E eu nunca consegui colocar ele em prática de forma tão útil como eu tenho colocado nas últimas 2 semanas. E os benefícios, os milagres, eles são incontáveis. Então eu gostaria de apresentar para vocês hoje, esse livro aqui, O Milagre da Manhã. Tem até um grupo no WhatsApp onde, junto com mais 9 membros, nós estamos acompanhando, e durante esse período a gente vai se motivando, a gente vai apontando quais são as dificuldades que nós estamos tendo, e um vai escorando ombro a ombro no outro aí, para quando um fraqueja, a gente puxa para cima, e estamos conseguindo avançar e extrair o máximo possível do que esse livro, do que essa metodologia pode nos propor. Eu sempre admirei as pessoas que acordavam cedo, sabe? Eu sempre olhei, aquele meu primo que sempre acordou cedo, que sempre teve, como é que eu posso te dizer? Aquele meu primo que sempre foi militar. Eu tenho um primo meu que ele, desde pequeno, ele começou como escoteiro. Lá na época lá que ele era lobinho e tal, fazendo todas aquelas atividades. Depois ele passou a ser escoteiro, depois ele passou a ser sênior. Depois que ele passou a ser sênior, eu sei que nessa brincadeira toda, ele ficou tanto tempo no escoteiro que ele chegou a ser o gerente lá, o dono lá do escoteiro, lá do grupo escoteiro lá. Ele que assumiu todas as atividades do escotismo dentro desse grupo escoteiro no qual eu fazia parte. E dentro desse todo esse percurso que ele teve também, ele foi PQD, ele se alistou, ele foi PQD, ele passou para a Polícia Militar logo depois, e até hoje em dia ele trabalha ainda na Polícia Militar. E eu sempre admirei muito isso nesse meu primo. Esse meu primo, ele sempre teve uma vida matinal muito ativa. E de alguma forma eu imaginava que se eu seguisse mais ou menos o mesmo caminho que ele trilhou, de uma forma ou de outra, eu conseguiria colocar isso dentro dos meus hábitos, mas sendo pressionado de fora para dentro. Então acredito que quando eu fui me alistar, quando eu fiz 18 anos, que eu fui lá no alistamento, eu pedi o máximo que eu pude para poder servir, porque eu acreditava de fato que se eu participasse de alguma... Se eu me tornasse militar, se eu entrasse para um regime militar, eu seria cobrado de tal forma que eu iria, de uma forma ou de outra, ter que usar a minha parte da manhã melhor para poder, de alguma forma, produzir mais. Mesmo que não fosse o que eu quisesse fazer, mas que fosse o que fosse demandado para mim lá dentro do Exército ou da Marinha. Da Marinha não, porque eu tentei entrar no Exército e tentei entrar na Aeronáutica. Não consegui nenhum dos dois, pra tu ver, hein? E olha que eu tava numa boa forma física. Se fosse hoje em dia, os caras iam me tirar lá na base do tapa. Enfim, esse meu primo sempre teve uma vida matinal muito, muito ativa, e ele sempre dormiu muito cedo. E por ser um cara muito responsável e tal, foi a minha referência sobre responsabilidade, sobre envolvimento com uma tarefa, com uma atividade. Foi uma das primeiras pessoas que eu vi redigindo um texto. Isso ele não sabe de nada disso. Depois, quando ele vê esse vídeo, ele vai ficar orgulhoso. Foi uma das primeiras pessoas que eu vi escrevendo um texto, que no caso, eu não sei o que tinha acontecido lá em casa, e eu tinha que escrever uma carta formal, defendendo os interesses de alguém lá. Eu não lembro o que foi. Foi alguma coisa que aconteceu com meu pai, e esse meu primo foi lá pra casa pra poder me ajudar a redigir esse texto. E, cara, quando ele começou a redigir o texto, o vocabulário dele era tão rico que eu não conhecia certas palavras que ele falava. Então, quando ele ia redigindo o texto, eu ia acompanhando o que ele ia escrevendo, e eu fui achando aquilo genial. E daí, então, eu comecei não a ser um expert na língua portuguesa de toda a sua... na sua sintaxe ou na sua gramática,
mas o meu vocabulário, eu considero o meu vocabulário um vocabulário vasto. E graças a isso eu agradeço a esse meu primo que me despertou esse interesse por ter um vocabulário mais rico, né? Conseguir se expressar da mesma forma, mas só que de uma forma mais lapidada. Então esse meu primo, ele sempre foi uma referência pra mim, ele sempre acordou muito cedo. E com isso sempre tive o estalo dentro de mim que se eu conseguisse ter uma vida programada igual a dele, acordando cedo e dormindo cedo, que eu conseguiria obter praticamente os mesmos resultados que ele. Mas nunca consegui colocar isso em prática. Nunca fui o cara também que acordava muito tarde, depois que eu já entrei na minha vida adulta, porém nunca foi algo que eu me explorasse além do que naturalmente eu já estava me oferecendo. Então, resumindo, eu aproveitava o meu dia de forma medíocre. Eu durmo, a hora que acordar, eu acordava e começava a produzir em cima daquilo. Obviamente que isso tudo eu tô falando dentro de uma realidade de começar a trabalhar às 8 horas da manhã. Mas eu queria ir além. E eu querendo ir além, eu fui em busca desse livro, que eu ouvi muitas pessoas falando sobre o milagre da manhã. Ouvi muitas pessoas também falando sobre a ideia do clube das 5 da manhã e tal. Mas nunca me envolvi ao ponto de entrar de fato para fazer esse tipo de inclusão na minha rotina. Até que eu encontrei um desafio que um amigo meu, o Maírton, até me indicou. Que nesse desafio era um desafio do Thiago Nigro, que ele fala sobre investimentos, ele fala sobre finanças e também fala sobre mindset, fala sobre diversas outras coisas. Provavelmente vocês devem conhecer o Thiago Nigro. Ele é o primo rico de lá da operadora Rico lá. Então, qual era o desafio? O desafio é que ele ia fazer uma live passando conteúdos de valor, mas só que essa live iria acontecer todos os dias, durante 21 dias, às 5h15 da manhã. Se eu não me engano, era 5h15, era 5h15, era alguma coisa assim. Então, o que acontece? Só tinha tempo para o quê? Para você acordar, escovar o dente, fazer um café e sentar para poder assistir a live. E a live era gratuita. E esse cara, ele falava o quê? O preço para você ter acesso àquele conteúdo de valor, era você estar acordado naquela hora onde a maioria das pessoas estão dormindo. Então, você pagaria o preço de você sair da sua zona de conforto para você poder receber esse conteúdo dele. Depois essa live era pagada. Só quem estava ali presente mesmo é que podia participar. E dentro desses 21 dias, ele entrevistou diversas pessoas de valor. Ele entrevistou o dono da Wizard, ele entrevistou o Luciano Huck, ele entrevistou o Flávio Augusto também, e teve mais uma galera que ele entrevistou lá e foi bem interessante. Foi bem interessante mesmo. Então, dentro desse período, eu pude observar o quanto eu estava perdendo alguma coisa que estava passando ao longo da manhã e que eu não estava aproveitando. Eu estava aproveitando o dia a partir das 8 horas da manhã. E dormindo mais tarde, dormindo 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, muitas vezes. E o que eu estava aproveitando nessa hora extra, mas só que nessa hora mais tarde, essa hora mais da noite, eu estava perdendo coisas de muito mais valor na parte da manhã do que na parte da noite. Além de contar que eu estava precisando voltar para poder fazer academia, para poder voltar a dar certa atenção para minha saúde, mas não estava encontrando tempo. Sempre que eu deixava para a parte da noite eu já estava desgastado e deixava para o dia seguinte. Dia da manhã eu vou de manhã, e acabava não indo, deixava a parte da tarde, deixava para a parte da noite e acabou que não ia nunca. Até que, depois desse livro, que eu já comecei a ter uma vida ativa a partir das 7 horas da manhã, foi um pouquinho antes desse livro, foi um pouquinho antes. Eu comecei a ter uma vida ativa maior na parte da manhã, que no caso seria às 7 da manhã, e comecei a ir pra academia e tal, e tudo aquilo, até que veio a pandemia. Fiquei 1 ano e pouquinho nesse ritmo, eu acordava às 7 horas da manhã, ia pra academia, fazia os meus exercícios, voltava pra casa e começava o trabalho. Até que começou a pandemia, fecharam as academias e a minha rotina mudou completamente. E eu me vi na situação onde eu tenho que encontrar uma nova rotina. E para eu encontrar essa nova rotina, eu tinha que remodelar tudo que eu tinha modelado a partir das 7 horas da manhã, que eu já vinha vendo
efeitos, já vinha vendo os milagres da manhã, simplesmente acordando 7 horas da manhã e indo pra academia. E esse livro chegou na minha mão. E eu falei, agora é o momento. Tô dentro de casa, posso dormir bem mais cedo, tô em quarentena, tenho um espaço para poder correr aqui no condomínio, sem me expor ao risco e sem expor as pessoas ao risco. E comecei a ler o livro, juntei essa galera aqui no WhatsApp e a gente vem se motivando para cada um evoluir dentro do seu ritmo. E eu mergulhei nessa história, nessa metodologia do milagre da manhã e comecei a acordar todos os dias 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. 5 horas da manhã eu levanto e eu faço praticamente todos os passos do que o livro recomenda. De você acordar, primeiramente você já beber logo um copo d'água. Um copo d'água, quando você bebe de manhã, você tá praticamente 6 horas aí sem beber água, porque você tava dormindo. Então o teu corpo tá relativamente desidratado. Isso influencia completamente no teu humor, em como você vai tocar as primeiras horas do seu dia. O seu corpo desidratado, ele vai estar carecendo de alguma coisa fisiológica, no caso, né? Então é mais um fator que vem a dificultar as suas primeiras horas do dia. Então a primeira coisa é abastecer essa máquina aqui com água para que ela possa voltar à sua atividade normal de quando você se deitou. Logo depois, leio 10 páginas ou 20 páginas de um livro. Até então eu estava lendo o do Milagre da Manhã, agora eu estou lendo outro livro, que é o livro da história da Ambev. E logo depois eu volto para minha rotina, que eu pego o meu quadro de visualização, olho as minhas metas, olho os meus objetivos. Esse meu quadro de visualização, ele é feito com fotos, é feito com textos, é feito com contas de tudo que eu quero para o meu futuro próximo, para eu poder visualizar, para eu poder já sentir que eu conquistei, para eu poder já sentir que aquilo eu já alcancei. Então eu fomento aquilo logo nos primeiros horários da manhã. Eu também anotei aqui numa páginazinha do meu caderno todas as coisas pelas quais eu sou grato, e todos os dias eu criei esse hábito de ler. E quando todos os dias a gente se lembra a quantidade de coisas que nós somos, a quantidade de coisas, de momentos e situações que nós somos gratos pela nossa vida, isso influencia completamente no nosso humor. Porque talvez você já acorde de repente atrasado, já tem que correr para fazer um monte de coisa, e você já fica numa cobrança, uma luta contra o relógio, e isso te diminui, isso te joga para baixo. Então essa soma desses fatores, a falta de água, a falta de uma atividade física, a falta de um tempo, uma leitura para o teu cérebro começar a voltar a funcionar de uma forma mais amena, de uma forma mais facilitada, não na base da pancada. E logo depois o exercício da gratidão, o exercício de você olhar esse teu quadro de visualização para poder acompanhar, para você viver já naquele momento o que ainda não é seu de forma física, não está no mundo material, mas você vê ele como se ele realmente já existisse na sua vida. É muito importante, muito bacana. E isso transforma... E além disso, a atividade física. Pegar o meu fonezinho de ouvido, descer para poder correr aí meia horinha ou uns 40 minutos, fazer umas flexões, fazer umas abdominais e depois voltar para poder começar a trabalhar. Quando eu volto para começar a trabalhar, eu já boto a música bem lá no alto para poder levantar o astral. E essas primeiras horas, que é o fator do que o livro apresenta no livro, as primeiras horas do seu dia, elas representam elas influenciam em como todas as outras horas do seu dia elas vão se estender. Então, se nas primeiras horas do seu dia você tá cansado, você tá estressado, você tá correndo contra o relógio, você tá com o horário apertado, você tá com diversos outros problemas que você poderia ter resolvido acordando um pouco mais cedo para poder dissipar esse problema que vem acontecer, algo que venha fugir do seu controle, você acaba levando todo esse estresse ao longo de todo o seu dia. E isso, de fato, é uma realidade. Os meus dias têm sido muito mais produtivos, os meus dias têm sido muito menos cansativos, os meus dias têm sido muito menos... eu tenho sentido muito menos ansiedade, as ideias estão muito mais claras. Então isso tudo por quê?
porque eu tenho prestado mais atenção, eu tenho dado mais atenção, não só às minhas necessidades físicas, de manter o meu corpo ativo, de manter o meu corpo saudável, mas também de manter a minha mente sã, praticando uma boa leitura, alimentando ela com os meus sonhos, alimentando ela com o exercício de gratidão, onde tem diversas afirmações nas quais me jogam para cima, nas quais me lembram quem de fato eu sou, nas quais me lembram o que as pessoas acham de mim, resumindo, são coisas que me motivam, coisas que me jogam o meu ego lá para cima, e isso tem refletido ao longo de todo o meu dia, fazendo milagres que nasceram na manhã. Então hoje eu queria indicar para vocês esse livro, vocês que estão acompanhando no podcast, vocês que estão acompanhando no YouTube, no Instagram, no Facebook ou pelo Twitter, eu gostaria de indicar para vocês o livro do Milagre da Manhã e que vocês pudessem de alguma forma trabalhar melhor o horário da manhã de vocês. Isso não quer dizer que vocês tenham que acordar às 5 horas da manhã, mas sim que vocês tenham que encontrar qual seria o horário que vocês devem acordar mais cedo para que vocês possam incluir todas essas atividades de valor que vão agregar valor ao seu corpo, vão agregar valor à sua mente, para que você possa plantar essa sementinha bem cedo para você ir colhendo todos os frutos que ela vai dar ao longo do dia. Então o meu convite de hoje era esse para vocês. Para você que está me ouvindo aí no podcast, eu sempre lembro que tem uma mesma versão. Tudo isso que você está ouvindo eu falar também tá lá no YouTube. Vai lá no YouTube, digita lá Canal Bom Trocado, que vai aparecer um monte de vídeo. Já tem uns 100 vídeos lá no blog, que é o blog bomtrocado.com.br. A maioria do conteúdo que eu produzo através de vídeo e através de áudio aqui no podcast tem uma versão em texto lá também, que é bacana, que nem sempre tudo que eu coloco no texto eu consigo falar aqui, eu consigo passar, porque às vezes é muita coisa para poder passar num vídeo. E gostaria de convidar vocês para ir lá, curtir, se inscrever, seguir e comentar aqui embaixo como é. Se você já leu o livro, vamos fazer o seguinte, se você já leu o livro, você vai lá no YouTube, no comentário desse vídeo, você vai botar quais são os milagres que acordar mais cedo e tomar conta das primeiras horas da sua manhã, quais foram os milagres que você viu na sua vida. E quem ainda não leu o livro, eu quero saber quais são os maiores desafios que você encontra para você acordar mais cedo, para você chegar lá no horário onde você tem o seu compromisso. Quais são os desafios, quais são as barreiras que você pula todos os dias e muitas das vezes você bate com a canela. Queria saber quais são. Então coloca lá que eu vou lá comentar, a gente vai debater, vai conversar sobre o assunto. E o tema de hoje era esse, e eu gostaria de finalizar esse vídeo como? Como que eu finalizo o vídeo? Eu finalizo o vídeo sempre falando o quê? Que se é bom pra você, é bom pra mim. Se é bom pra mim, é bom pra você. Se é bom pra mim e pra você, é bom pra todo mundo. E se é bom pra todo mundo, é porque com certeza, meu amigo e minha amiga, é um bom trocado. E eu vou me despedir de todos vocês cantando a minha musiquinha, que eu tenho certeza que vocês já aprenderam, que a musiquinha é: um desmotivado incomoda muita gente. 2 desmotivados incomodam muito mais. Fui!